Olá, eu sou Alisson Santos e este é o canal Bíblia Apócrifa. Bem-vindo! Hoje vamos prosseguir com essa série de vídeos, onde falaremos de filmes e livros que, além de nos proporcionar entretenimento, também nos trazem instrução e conhecimento sobre os mais variados temas e, principalmente, aqueles que nos convidam a refletir um pouco sobre a nossa vida e a nossa realidade. Porém, antes de começar, quero convidar a todos vocês para que vejam a série Evangelhos Apócrifos. A série é o principal trabalho deste canal e também é o mais bem feito, mais bem elaborado. Cada episódio da série fala de um texto apócrifo em específico, com o objetivo de aprofundar e esclarecer alguns conceitos da história do cristianismo. E dito isso, vamos ao tema de hoje. Os filmes bíblicos da São Paulo Filmes, realizados nos anos 60, que você talvez já tenha tido contato alguma vez. Para começar a contar essa história, temos que começar pela história de Tiago Alberione, beato e fundador da família Paulina, a mesma das edições paulinas no Brasil, a também conhecida Paulinas Comep, que distribui material de evangelização no Brasil e no mundo há décadas. Você provavelmente já viu esta logomarca em algum livro, CD, VHS ou DVD alguma vez. Aqui essa logomarca, vamos ver se dá para mostrar. Aqui ó, essa logomarca. Tiago Alberione, no fim do ano de 1900, teve uma experiência mística onde sentiu que deveria fazer uso das novas mídias que estavam surgindo no mundo para difundir o Evangelho de Cristo. Os meios de comunicação da época eram o rádio e o ainda recém-nascido cinema, e posteriormente também a televisão. A vida e obra de Tiago Alberione é imensa, mas hoje vamos enfocar em seu trabalho em uma série de filmes bíblicos que foram resultado de seu sonho de traduzir toda a Bíblia em imagens cinematográficas. A saga dessas grandes produções que tensionavam trazer a Bíblia completa aos cinemas começa em 1963 com o filme Os Patriarcas, que conta a história da criação através das pinturas de Rafael e continua contando a história de Caim e Abel, Noé e o dilúvio, e termina contando a história do patriarca Abraão. O filme tem uma linguagem simples e resume bem a história, claro que com os limites orçamentários daquele contexto, porque não eram limites de tecnologia, já que outros filmes da época, com mais dinheiro, conseguiam reproduzir imagens muito fiéis no quesito grandiosidade. Observe o caso de John Huston, que 2 anos depois, em 1965, rodou a Bíblia no início, com imagens de estonteante grandiosidade. Cinema é caro, e o limite aqui é o dinheiro. Continuando no mesmo ano de 1963, o trabalho continuou com o filme Jacó, o homem que lutou com Deus. O filme é divertido e também possui uma linguagem muito simples. Vale a pena ver e, neste caso, está disponível em versão dublada em português. O link para assisti-lo está na descrição. O filme resume muito bem a história de Jacó, filho de Isaac, desde o seu problema com o seu irmão Esaú, depois do que ele combinou com a sua mãe Rebeca, o momento também que ele vai viver na casa do seu tio Labão, onde ele se casa com suas primas, Lia e Raquel, e vivem com um combinato também com as suas escravas, a Zilpa e a Bila, e aí seu povo cresce e ele forma basicamente o que seria o povo de Israel no futuro, que seriam as 12 tribos, que são os 12 filhos de Jacó, que é Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, Aser, Benjamim e José. Então o filme resume muito bem essa história e na verdade ele conta ela até com um certo bom humor.
O filme tem vários momentos... Eu acho que isso faz parte, talvez, da intenção do Thiago Alberioni de fazer um trabalho que trouxesse mais a Bíblia para o público de maneira mais profunda e mais, vamos dizer, próxima. Ele queria aproximar as pessoas, que as pessoas vissem na Bíblia não aquela coisa entediante, aquela coisa cansativa, sonolenta, formal, talvez até mística, né, da missa. Eu acho que ele queria trazer a Bíblia para um ambiente mais realmente humano, no sentido de que o povo se visse nos personagens da Bíblia. Eu acho que essa parece ser a intenção dessas produções do Thiago Alberioni. No ano de 1964, o seguinte filme é lançado, Saul e Davi. O filme está centrado no conflito entre o primeiro rei de Israel, Saul, e aquele que viria a ser o segundo rei e maior símbolo da unificação daquele povo como um reino. O filme começa com um desentendimento entre Saul e o profeta Samuel e continua passando por eventos importantes relatados no primeiro livro de Samuel, na Bíblia. O jovem pastor Davi na corte de Saul, o confronto com o gigante Golias, a rivalidade entre Davi e Saul, a amizade entre Davi e Jonatas, Davi exilado em seu país e na terra dos filisteus, e o filme termina com aquela primeira parte do primeiro capítulo do segundo livro de Samuel. O filme mostra algumas coisas muito peculiares, como a neve no palácio do rei Saul, o que é pouco mostrado em outros filmes. O clima mediterrâneo do território do Levante palestino possibilita a ocorrência de nevascas no inverno, e isso ocorre até os dias atuais. Estas são fotos recentes de dias nevados em Jerusalém, por exemplo. O elenco do filme conta com nomes interessantes da história do cinema, como Norman Woolland, ator inglês nascido em Düsseldorf, na Alemanha, e consagrado por atuar em peças shakespearianas. Aliás, eu acredito que esse tenha sido um dos motivos para sua escalação neste filme. A adaptação feita do conflito entre Saul e Jonatas da Bíblia tem um tom shakespeariano, lembrando um pouco as obras Rei Lear e Macbeth. Já Davi é interpretado pelo ator Gianni Garco, nascido em Zara, na Dalmácia, em 1935, território que na época pertencia à Itália e atualmente à Croácia. Você provavelmente não se lembra de Garco pelo nome, mas ele ficou mundialmente conhecido alguns anos depois, em 1968, ao interpretar o personagem Sartana em alguns clássicos dos spaghetti western. O filme também conta com outros nomes interessantes, como a espanhola Luz Marques e o português Virgílio Teixeira. O filme Saul e Davi também está disponível no YouTube em versão dublada em português e o link para assisti-lo está na descrição. O seguinte filme produzido foi Os Grandes Líderes, de 1965. Este filme conta a história de Gideão e de Sansão, adaptadas do livro dos Juízes, capítulos 6 ao 8 e 13 ao 16, respectivamente. A primeira parte conta a história de Gideão, com o roteiro mais centrado em sua relação com os sinais de Deus, e o Deus está encarnado num personagem místico, como se fosse um anjo, aqui interpretado pelo famoso ator espanhol Fernando Rey, que dispensa apresentações. Gideão é interpretado pelo ator italiano Ivo Garrani. O filme, como os anteriores, tem linguagem simples e em vários momentos tem um tom cômico, tom este dado ao personagem de Gideão e seu temperamento em contraste com a serenidade do anjo. Gideão é mostrado como na Bíblia, um camponês simples da tribo mais pobre que é designado para enfrentar os opressores e guiar seu povo à vitória. Esta primeira parte, que conta a história de Gideão, também está disponível no YouTube em versão dublada em português. O link para assistir também está na descrição.
A segunda parte do filme conta a história de Sansão, com linguagem igualmente simples e de maneira bastante resumida. Ainda assim, vale a pena para ter alguma ideia e, como sempre digo, para despertar a curiosidade sobre o tema. Começa com a mãe de Sansão falando ao seu marido sobre a promessa do nascimento de seu filho, que será o próximo líder que libertará seu povo dos inimigos, e continua com outras passagens da vida de Sansão, como a ocasião onde ele enfrenta os filisteus com a queixada de jumento, o roubo do portão de Gaza, o romance com Dalila, a traição de Dalila, Sansão encarcerado no moinho e a destruição do templo de Dagon. O elenco do filme conta com a famosa atriz italiana Rosalba Neri, com as espanholas Ana Maria Noé e Luz Marques, e é curiosamente protagonizada por Anton Gersing como Sansão. E digo curiosamente porque Anton não era conhecido como ator, mas ficou mundialmente famoso um ano antes, como o primeiro judoca não japonês a ganhar um campeonato mundial em 1961 e ao ganhar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Verão em 1964 em Tóquio, na modalidade classe aberta, ou seja, sem limitações de peso, ao vencer o japonês Akio Kaminaga. Gersing, no auge de sua forma, pesava 130 quilos em seus 1,98 de altura. Estes filmes foram lançados no Brasil em VHS nos anos 90 pela Paulinas Comep, e eu me lembro de alugar e de comprar as fitas quando as locadoras fecharam já nos anos 2000. Posteriormente, a Paulinas os lançou também em DVD, mas claro, esta conversa de VHS e DVD já está mais que ultrapassada. Eu tenho alguns aqui, inclusive, Os Patriarcas está aqui, Os Grandes Líderes, Saul e Davi. Mas realmente, essa conversa de DVD, VHS já está ultrapassada, né? Ninguém mais compra isso hoje em dia, nem eu parei também. Mas eu também não sei se esses filmes estão disponíveis oficialmente em alguma plataforma, né? Então, como alguns estão em versão dublada aqui no YouTube, eu estou deixando o link aqui na descrição. Aliás, esses dois últimos filmes que falamos, Saul e Davi e Os Grandes Líderes, foram gravados em Vera e Tabernas, na província de Almeria, em Andalucia, na Espanha. É nesta mesma exuberante locação que nós gravamos o capítulo 5 da nossa série Evangelhos Apócrifos, sobre a história de José, o carpinteiro. Eu sei que é muita história para contar, mas só nessa volta toda que demos, nós tratamos de 4 filmes que sem dúvida servem para edificar e ajudar a entender o contexto das histórias bíblicas que contam e das pessoas que nelas trabalharam. São atores, atletas, roteiristas, técnicos e por trás de todos eles, um cristão que teve como objetivo trazer a Bíblia aos meios de comunicação para conectá-la diretamente com o povo, que é a sua verdadeira origem. Este homem foi Tiago Alberione e seu legado ainda dá frutos. Alberione foi beatificado pela igreja em 2003 e sua festa é no dia 26 de novembro. Você pode deixar suas dúvidas, críticas e elogios aqui nos comentários. E também quero te convidar para se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho de notificações. Até a próxima! Ó o sino. Eu vivo pertinho da igreja, aqui na Espanha, então eles tocam o sino de hora em hora. Agora são 5 horas da tarde, eles vão tocar 5h30. Eles vão tocar 5 vezes. Bom, ou eles estão chamando pra alguma celebração, talvez. Vamos lá. Vou fechar a janela porque, olha, tá difícil. Tá verão aqui, tá calor. E eu tentei fazer com a janela aberta pra melhorar, mas tá tendo muito barulho lá fora. Agora tá melhor.